Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. O tema de hoje, podemos dar aqui um título: Hora de soltar a mão. Este planeta Terra, que também serve de escola de almas, desde o seu surgimento, há muitos bilhões de anos, sempre esteve destinado a uma escola de almas. Muitas civilizações passaram por este planeta, mas não temos nem ideia, porque isso não importa. O que importa é o porquê estamos aqui. Estamos aqui como almas em evolução, num aprendizado, num planeta de provas e expiações, submetidos ao véu do esquecimento, onde a luz, que é a nossa própria consciência, é um pequeno fractal, e a existência de uma quantidade enorme de matéria escura para ser trabalhada com esta réstia de luz, este fractal de consciência. Se não bastasse isso ainda, tudo que é aprendido nesta escola sempre é aprendido nas duas versões, a dualidade. Qualquer criação que essa mente possa criar, sempre deve passar pelos dois lados da moeda, o lado luz e o lado sombra, o bem e o mal, como nós conhecemos. Porque é assim que funciona a dualidade. Essa dualidade forma a consciência humana do planeta Terra, desta civilização também chamada de sexta raça, ou raça humana, raça adâmica, seja lá o nome que se pode dar. Esta raça adâmica, humana, iniciou esta ocupação, por assim dizer, desta escola, por volta de 1.500.000 anos atrás. No princípio, as consciências estavam ainda engatinhando como um bebê que é recém-nascido. E na medida que vai desenvolvendo a sua forma, também vai aprendendo na sua consciência. Então nós podemos dizer que no início, o planeta escola se assemelhava a uma escola que conhecemos, onde as crianças começam no pré-escolar, para depois ir para o jardim de infância, o primeiro grau e assim por diante. Nos primeiros tempos, aquelas almas tímidas, receosas e muito escassas também, porque havia muito espaço e poucas almas, elas não vieram todas de uma vez. Vieram aos poucos, foram ocupando algumas regiões, e também criando alguns aglomerados, e com o tempo também desaparecendo, porque era um tempo ainda de afirmação. E quando começaram a entrar, já muito tempo depois, porque no princípio ninguém sabia da existência de outros grupos, as distâncias eram enormes e não havia meios para se comunicar, se encontrar. Então chegou um tempo já que estas almas, essas consciências, começaram a adentrar um tempo de, como se diz, comparando com uma escola, os níveis mais elevados de consciência. Essas almas sempre submetidas ao véu do esquecimento
passaram por sucessivas reencarnações, sucessivas experiências, mas não se pode lembrar ainda, ou não se podia até aqui lembrar, nem da última encarnação, que dirá das encarnações mais primitivas, anteriores, lá no início. Muitas almas que vieram nos princípios da civilização já atingiram a sua maioridade e ascensionaram. Dentro do seu tempo, dentro da sua condição moral e ética, do seu aprendizado. Dentro daquela época e das suas energias e subsídios que a Terra oferecia para cada alma. Havia muito tempo e muito poucas almas, então as reencarnações eram curtas e longo era o período entre vidas no astral. Ao contrário do que agora, no final de um ciclo, as reencarnações em média são mais longas, e o período entre as encarnações muito curto, porque o tempo se acelerou e a quantidade de almas que precisam ser recicladas e avaliadas ainda é muito grande. Algumas orientações que já nos foram passadas por entidades de consciências superiores dizem que esta raça que nós pertencemos passou pela Terra num número muito grande de almas, em torno de 80 a 90 bilhões. Ali, por volta de 1980, o espírito de André Luiz, num dos seus livros da série André Luiz, psicografados por Chico Xavier, na qualidade de espírito, com conhecimento acima da consciência encarnada, nos passou a informação que existiam em torno de 34, 35 bilhões de almas na Terra, sendo que havia ali entre 6,5, 7 bilhões encarnados e o restante no astral da Terra, como almas desencarnadas, obviamente. Por volta de 2016, uma outra informação também recebida por mim, mas através de consciências mais elevadas, dizia que muitas almas já tinham sido direcionadas para os próximos planetas de provas e expiações, porque não tinham mais condições de reencarnar na Terra, visto que, a partir do início do último século, por volta de 1950, ao desencarnar todas as almas encarnadas aqui na Terra, não tendo a condição de ascensionar, foram remetidas então para outros mundos, porque não adiantava fazer uma encarnação aqui sem a mínima chance. Mesmo com aquela leva de seres trevosos que reencarnaram na Terra naquela época do pós-guerra, até por volta de 1970, milhões de almas que vieram numa encarnação compulsória. Segundo Joana de Ângeles, o espírito, essas almas tiveram uma última oportunidade. E é o que nós vemos hoje ainda, muitas dessas almas estão encarnadas. São os legítimos representantes das trevas. E, no entanto, todos tinham condições de fazer a sua ascensão. Por isso vieram. Condições mínimas, mas tiveram. Se não aproveitaram, é do livre-arbítrio. Terão as consequências, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Assim é que funciona nas leis divinas, onde há realmente uma justiça justa. Na medida que as almas desencarnam após 1950, não tendo condições de encarnar na Terra, já são remetidas e direcionadas para os seus novos mundos,
Então, aquelas informações ali a partir de 2016, 2017, já nos diziam que, naquele momento, a população de almas da Terra estava em torno de 15 bilhões de almas apenas. Então, houve sim um esvaziamento, ou então, como se diz, uma transmigração de almas. Não sei como está hoje, porque depois eu não recebi nenhuma informação sobre esses números, mas também não importa. O que importa é saber quantos ainda tem. O que importa é que nós temos hoje uma estimativa de quase 8 bilhões de almas encarnadas. Estão voltando para a Terra almas já na condição de frequência da nova Terra, embora algumas ainda possam se perder, porque a irresponsabilidade dos seus pais e dos seus governantes, dos seus sistemas vigentes neste planeta, ainda põe em risco, e o que nós vemos hoje, o sistema trabalhando arduamente e incessantemente para desviar essas almas do bom caminho. É a última batalha, a luz contra a sombra. A luz contra as trevas, e as trevas que sabem que vão deixar de existir no momento que a luz se completa, resistem, resistem e resistem até o último suspiro. Sabem que não tem mais nenhuma alternativa, não tem mais nenhuma chance, porque não quiseram, não querem. Então, é aquela história do mau caráter. Se eu não posso, o outro também não pode. Se eu não vou, também não vai. Nada mais a perder. Então, qualquer tentativa de sobrevivência é válida. Vamos relatar apenas aquilo que a história nos mostra, porque a nossa consciência ainda não recuperou a memória das vidas passadas. Temos algumas orientações ali do tempo de Atlântida, há 12.500 anos, quando ela afundou. Muitos encarnados de Atlântida, tanto daqueles que estavam prontos para ascensionar e aqueles que não estavam prontos e que, na disputa de energia, sobrou para a Atlântida, foi para o fundo dos oceanos. Mas hoje nós temos a oportunidade, e por isso estamos aqui. E se você está interessado nesse tipo de assunto, é porque você está finalizando essa caminhada, dando os últimos passos para, enfim, adentrar um novo ciclo, um novo tempo, uma nova terra. Não se preocupe com aquele medo. Será que eu vou ascensionar? Será que eu não vou? Se você está aqui, se você está ouvindo, se você está interessado, se você está fazendo o teu melhor, não é qualquer derrapada que vai te deixar estendido no chão sem poder levantar. Você já levou tantos tombos, já levou tantas experiências, tanto da luz quanto das sombras. Você sabe sair de qualquer situação. Você sabe decidir o que é melhor para você. Você tem consciência disso. Ninguém pode fazer por você mais do que você por você mesmo. Confia no plano, confia em você. Você andou por 150.000, 200.000 anos, vivendo em todos os lugares, em todos os países, em todos os recantos, com todos os climas, situações de alegria, de dor. Você viveu como homem, como mulher, você viveu como rico, como pobre. Você foi bom sujeito, foi um mau caráter. Você tem a consciência de cada situação da dualidade, qual é o lado da luz e qual é o lado da sombra. Ninguém precisa dizer isso para você. Você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, você atravessou um longo caminho. Atravessou os pântanos, as montanhas, as planícies, os mares.
os desertos, as florestas. Enfrentou todas as dificuldades. Enfim, experienciou o que a Terra pode oferecer como escola. Quando você optou por um personagem numa encarnação para viver o lado sombra de você, porque nós somos consciência que tem a dualidade, luz e sombra, muitas vezes você escolheu viver o teu lado sombra. E é por isso que você sabe aquilo que é lícito, aquilo que não é lícito. Você sabe aquilo que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Não importa se as leis dos homens permitem, porque a lei dos homens é falha e é interesseira. A tua consciência é a tua lei, é o teu juiz. E você sabe. Não adianta depois dizer eu fui mandado, eu fui obrigado. Exigiram de mim isso, eu perdi o emprego se eu não fizesse aquilo, perdia o status. É uma escolha. Você prefere o status do corpo, que tem um tempo curto de vida, ou o status da alma, que é eterna? Você tem escolhas. E nós chegamos a um ponto hoje, final, onde nunca se viu claramente a diferença da luz e a sombra, porque nós estamos no tempo do Apocalipse, as revelações. As revelações daquilo que estava oculto, e não somente oculto por interesses, porque aqueles que se compraziam e se comprazem ainda nas sombras sempre se esconderam. Ou você acha que um animal que gosta da sombra vai ficar estendido no sol, na luz do sol do meio-dia? A natureza nos ensina, a natureza ela é professora da vida. Nós devemos, de vez em quando, nas dúvidas, largar um pouco aqueles conceitos, velhos conceitos, velhas crenças, e olhar a natureza e aprender com ela. Podemos reparar que até a natureza evoluiu. Está tudo em evolução, porque tudo é movimento. As consciências evoluíram como consciências. O corpo humano não tem muita diferença, mas porque o corpo humano ele não é a nossa essência, ele é a nossa vestimenta. O que evolui é a nossa consciência, é a nossa alma. Hoje você não é mais aquela mesma consciência de um ano atrás, que dirá de 10 anos, que dirá de vidas passadas. Estamos indo para o final de um ciclo e nós vamos começar a lembrar. Primeiro vamos lembrar algumas coisinhas, aos poucos, através do entendimento, através de alguns sonhos mais lúcidos, através de algumas intuições, fatos novos que vão acontecendo, através de alguns relatos de pessoas que já conseguem acessar, enfim, aos pouquinhos. É o que você está fazendo. Olhe para você, olhe para o teu histórico dos últimos 10, 20 anos. Não precisa que ninguém te diga. Você atesta por si mesmo que você já fez um caminhar acelerado agora. Já foi dito que algumas informações ali por volta de 2018, 2020, dizia que aquilo que levava um século levaria agora alguns anos. E agora há pouco tempo, menos de um ano, um século, um ano. E daqui a pouco um século serão comparáveis a alguns meses. Tamanha é a rapidez com que a nossa consciência vai agora se atualizar. O planeta não vai mudar tanto, porque aquela montanha que está ali na tua janela, o mar que se estende da vista da tua casa, ou aquela floresta que você vê
da tua casa. Enfim, essas coisas parece que não mudam, porque, de fato, é a paisagem. Vai mudar alguma coisa, sim, mas não é a grande coisa. Vai mudar a energia. O eixo magnético da Terra está mudando de posicionamento e essa mudança traz a incidência de mais luz. E a luz também mudou. Não é mais a mesma energia, não é mais fótons como antes, agora vai passar a ser uma luz cristalina pura, adamantina, como se diz. Vai mudar tudo que existe aqui nesse planeta, inclusive os nossos corpos humanos, um novo DNA. Não será de um dia para a noite, mas será um tempo muito breve. Nós temos esta encarnação para finalizar. Claro que aqueles que desencarnam agora terminou seu ciclo, mas não importa se não vai ver a mudança final aqui em corpos físicos. Vai ver a mudança final num plano mais elevado. Como eu sempre digo, vai assistir da arquibancada. Vai ver até melhor. Mas para isso é preciso atingir a frequência da nova Terra no momento do desencarne da alma. Porque só temos dois destinos. Ao desencarnar, a alma, estando na frequência da nova Terra, retornará para a nova Terra, mesmo que volte um pouco antes do final da transição. Mas é certo que voltará. Já aquela alma que desencarna sem a frequência da nova Terra, não terá frequência da nova Terra, não volta, porque é a lei da atração. Vai ser atraído para um mundo condizente, ainda de provas e expiações. É o que está acontecendo agora na transmigração de almas, na limpeza do planeta. O tempo se esgota rapidamente, estamos indo para as últimas décadas do velho ciclo. E nessas últimas décadas nós vamos ver a grande transformação da nossa consciência. Quem continuar aqui encarnado e quem também desencarna e não vai para o exílio, vai apreciar essa mudança única. O conhecimento de dois mundos, como eu já disse um dia, a velha Terra e a nova Terra, o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Terceira dimensão para a quinta dimensão. Passando pela quarta, que já é uma velha conhecida, pois não lembramos, mas a alma, ao desencarnar, sempre ia para a quarta dimensão, um nível acima, que era exatamente para se autoavaliar e corrigir a sua caminhada. Vamos começar a lembrar das nossas vidas passadas e vamos lembrar da primeira encarnação, lá no jardinzinho de infância, quando éramos poucos, isolados, e depois fomos nos agrupando, aumentando a quantidade de alunos, se aproximando, vivendo em grupos, em tribos. E depois, quando começaram a se juntar, começaram a se odiar, porque tinha que aprender o amor e o ódio, a luz e a sombra, desenvolver a sua consciência dentro da dualidade. Houveram os conflitos, houveram as invasões, mesmo na época tribal, na época da Pedra Lascada. E na medida que a Terra foi sendo povoada, porque as almas continuavam vindo de vários lugares, não somente de Capela, mas de outras maneiras, o planeta foi sendo ocupado por mais e mais almas encarnadas, que chamamos de pessoas humanas, e foram criando-se aglomeramentos, cidades. E quanto mais se juntavam, mais brigavam. E o que temos hoje? Os condomínios, os prédios enormes, onde as pessoas convivem no mesmo edifício e nem se conhecem. Mas pode arrumar confusão, porque tem o condomínio, tem o elevador, tem as escadas, tem as garagens, os portões em comum. Porque nós precisamos nos alinhar com a nova consciência. Entender que é o final, são as últimas provas. Para avaliar quem está pronto para subir um nível de consciência agora
e quem ainda não está pronto. Compreender que todos são alunos da mesma escola, não importa se alguém reprovou, se alguém não vai bem na matemática, outro não vai bem na história, outro não vai bem no português. São nossos colegas. Nós não vamos brigar com o colega da escola porque ele não está indo bem na matemática. Vamos respeitar o seu tempo. Então vamos respeitar os nossos irmãos desta escola de almas que ainda estão cometendo erros. Se eles conseguirem a tempo a frequência da nova Terra, subirão também, e se não, se nós subirmos, os nossos irmãos que não subiram irão para outro planeta e nós vamos poder assessorá-los como mestres, como mentores, porque são nossos irmãos de alma, a grande família de alma da Terra. Apesar de todas as encrencas, de todas as brigas, todas as guerras, nós somos uma grande família de almas e nós vamos lembrar isso muito em breve. Vamos lembrar da primeira encarnação, da segunda e de todas as outras. Todo o processo, a nossa história. E mais adiante vamos também saber, antes, quem éramos antes da primeira encarnação aqui na Terra. De onde viemos? Viemos de um planeta como exilados, como Capela, ou outros também, que aconteceu tantas escolas de almas em outros mundos, que houve exilados para o planeta Terra. Ou viemos através da poeira cósmica, começando nos reinos inferiores, ou viemos como sementes estelares aqui para ajudar aqueles que já aqui estavam. Muitos encarnados agora vieram pela primeira vez, dessas crianças principalmente. Muitas crianças, muitas almas que hoje estão encarnados em corpos de crianças, estão aqui para ajudar na finalização. É a primeira encarnação aqui na Terra. Por isso não há uma regra geral. Não podemos dizer que a minha opinião é a que vale, a do outro está errada porque está dizendo diferente. Não, cada um tem um pouquinho do entendimento. Nós vamos juntar essas peças mais adiante e vamos saber, então, sim, o contexto inteiro do tema. Nós andamos agora num tempo de dar as mãos ou soltar as mãos. Os grupos se unem por simpatia, como se diz, por afinidade, por frequência. É a tal da separação do joio e do trigo, que na verdade não é uma separação, é uma juntação. Junta-se o trigo e junta-se o joio, porque cada um tem um destino diferente. O joio vai para um lugar, o trigo vai para outro. Mas é preciso que entendamos que juntos, os dois, joio e trigo, não caminharão mais. É final de ciclo, é final de um tempo, é o início de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova terra. Finaliza-se a experiência de provas e expiações no planeta Terra. Aqueles 80, 90 bilhões de almas que aqui vieram cumpriram com o seu compromisso. Mesmo aqueles que vão ser exilados, que já foram exilados, muitos, cumpriram com a sua tarefa. Alguns completaram, outros não. É uma tarefa incompleta, mas que leva a seu resultado, a experiência. Mesmo algumas almas que deverão ser dissolvidas no Sol central, porque não há mais recuperação, é apenas uma partícula de uma consciência maior, chamamos de mônada, e que fez uma experiência que não deu certo. Então, aquela partícula vai ser dissolvida, mas a experiência da mônada, a experiência que é levada para a fonte, onde o tudo é,
vai ser levada, uma experiência que fracassou. Eu já fiz uma vez uma comparação. Quando você vai fazer um bolo e errou os ingredientes, o bolo não deu certo. Então você tem a experiência que daquela forma não dá certo. É preciso encontrar a fórmula correta. E é isso que as consciências vieram aqui nesse planeta de provas e expiações chamado Terra, vieram buscar. Cada alma tem a sua experiência única, o seu sentir. Este tipo de sentir, esta experiência única, ela é agregada a uma versão mais elevada da própria alma, que depois se agrega, se integra numa versão ainda superior, numa super-alma, e depois vai para o seu eu superior, o espírito, lá no topo da mônada, e lá ele está ligado à fonte criadora, onde todas as consciências do cosmos infinito se juntam novamente, porque sai da fonte e volta para a fonte. É como a água que sai da fonte, forma um córrego, um rio, um mar, evapora, se transforma em chuva, cai de novo e refaz a fonte. Abastece as fontes. É assim, um movimento constante, contínuo, interminável. E é assim que evoluem os mundos. E agora nós chegamos a um tempo final. É um tempo de soltar também. Soltar as mãos. Quantas mãos nós andamos segurando, puxando, amparando? E quantas mãos nos ampararam também? Porque há uma troca contínua de experiências. A alma em cada encarnação, ela está, ora, numa condição mais elevada, numa hora condição menos elevada, numa hora ela é uma boa alma, numa hora ela faz a experiência de uma alma má, porque a dualidade precisava ser experienciada e vivida e compreendida. Nós tivemos muitas vezes o auxílio, muitas vezes auxiliamos, carregamos no colo, fomos carregados no colo. Tivemos sempre uma mão amiga, uma mão inimiga, e também as nossas mãos foram amigas e às vezes inimigas. Acolhemos e também afastamos tantas pessoas. Vivemos na profundidade cada experiência. Vivemos no limite daquilo que é permitido pelas leis maiores. Fomos aos extremos de cada possibilidade. Nos abraçamos, nos agredimos, promovemos a paz e promovemos a guerra. Fomos caridosos, fomos também egoístas. Vivemos na miséria, vivemos na opulência. Fomos ricos, fomos pobres, fomos gordos, fomos magros. Vivemos a experiência do feminino e também do masculino. Vivemos as experiências do comando e fomos comandados. Oprimimos e fomos oprimidos. Mas também fomos benevolentes e fomos beneficiados em outros tempos. Depois de todas as experiências, nós chegamos a um tempo que entendemos que somos todos irmãos e que nós abraçamos e que nós demos as mãos e que nós somos uma grande família de almas, e boa parte da humanidade tem este conceito e esse entendimento. Mas também começamos agora a entender que nem todos seguirão com nós, porque ainda não estão prontos. É hora de permitir que aqueles que precisam andar para outros mundos
finalizar a sua experiência, o seu aprendizado. E precisamos agir como aquele pai, aquela mãe que vê o seu filho sair com a sua mala para ir para um outro lugar, estudar, fazer uma faculdade, para depois retornar pronto para o trabalho, como um bom profissional. Então agora nós vamos ter que nos preparar para ver nossos irmãos que não estão prontos partirem para o exílio, finalizar o seu aprendizado. E um dia nós reencontraremos novamente, quando aquelas almas que hoje são exiladas conseguirem a sua ascensão também. Mas se nós ascensionarmos, nós vamos lembrar deles o tempo todo e saberemos onde eles estão e podemos dar amparo como guias espirituais, como mentores, como amparadores, como mestres ascensos que seremos. Eles não saberão de nós, mas nós saberemos deles, porque nós já temos o mérito do degrau acima atingido. Eles ainda não podem, porque o véu do esquecimento será necessário até a finalização do aprendizado. Então é hora de soltar a mão, mas não com desprezo, não com raiva, e sim soltar a mão com amor. Desejar uma boa viagem, um bom aprendizado, uma boa sorte. Não dizer um adeus definitivo, mas um até breve, até daqui a pouco. Para aquele que vai, pode ser um longo tempo, provavelmente necessário para cumprir o final do seu ciclo novamente, talvez mais 100.000 anos, 200.000 anos, não se sabe, cada um vai ter o seu tempo. Tempo há para todos. Mas para quem fica na nova terra, o tempo não existirá mais. Será um eterno presente. E o tempo todo, o passado e o futuro se entrelaçam. E saberemos que aquelas almas que foram exiladas, em breve estarão novamente convivendo num mundo mais elevado, porque é o destino das almas. Então é hora de soltar as mãos, mas com afeto, com carinho, com amorosidade. Dar um consolo, um abraço, até breve, mas sentir realmente dentro do peito aquela chama forte que nos une desde a fonte. E lá somos todos um, somos fractais de uma consciência maior, que ora se separa, ora se junta novamente, se integra. Porque é assim que os mundos funcionam, e é para isso que os mundos existem. São as experiências diferentes, únicas, onde as almas vão garimpar essas experiências diferentes para agregar no conhecimento daquele que tudo cria. Muitos chamam do Criador, do Deus. E por fim, podemos entender que é aquela fonte que jamais seca, está sempre jorrando o tempo todo, e que ao mesmo tempo ela despeja aquela água, mas que depois a própria água evaporada volta em forma de chuva e abastece novamente os mananciais e formam aquela fonte. É um ciclo. É um ciclo que muda, que se desmembra, mas que jamais termina. Então agora nós estamos chegando num tempo de soltar as mãos. Mas não de abandono, e sim de dizer, vá e cresça. Cresça e apareça, como diz o ditado. Um dia nós nos reencontraremos. As experiências que tivemos aqui na Terra, entre experiência física e não física, entre o período encarnado e desencarnado,
ele é um modelo simples, curto, do que é agora, no final de um ciclo, quando as almas evoluem e outras não. Só que agora será um tempo longo, mas não tem muita diferença. Por isso que a gente compara com uma escola, são ciclos. Você nunca esteve abandonado. A sensação do abandono é apenas a sensação da terceira dimensão. Quando nós vamos ao ponto mais distante da fonte, parece que estamos perdidos. E, na verdade, não, nós estamos ligados à fonte. Jamais estaremos perdidos. Se cada um soubesse o amparo que tem, provavelmente sentiria vergonha de si mesmo por duvidar e não acreditar. Estamos aqui apenas experienciando uma vida como se nós estivéssemos largados à própria sorte. Mas é a experiência exata e única que uma alma pode experienciar, que é aqui nesse planeta Terra. Existem outros mundos parecidos, mas não igual. Então, se agora é hora de soltar as mãos, sabemos que será apenas por um tempo. É um ato simbólico, mas é como aqueles alunos de uma escola que completam o ciclo e a formatura vem e depois cada um vai para o seu destino. Cada um segue o seu caminho. É hora de dizer, foi muito bom enquanto estivemos juntos. Agora, cada um vai seguir os passos restantes, seguintes, e assim é a vida. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.